Olá, domingo, estamos aqui, este é o nosso Rezando a Palavra, e que domingo agradável este, diante da liturgia que a Igreja nos apresenta. Neste domingo, terceiro domingo do Advento, o Gaudete, o domingo da alegria. Meu querido irmão, desejo já no início dessa nossa reflexão, desejar que a alegria que vem da Palavra de Deus, ou como afirma o próprio Papa Francisco, já nos dizia desde o Vaticano II, que a alegria do Evangelho possa chegar até você, ao teu coração. Por isso, um domingo cheio da alegria que só o Senhor pode oferecer. Olha, as leituras de hoje estão descritas, logo aqui embaixo. Você pode ir lá na descrição e buscar cada leitura, cada passagem de Isaías, da carta aos Tessalonicenses e do Evangelho segundo João. Bom, a palavra de Deus hoje nos coloca diante de uma atitude provocativa e ao mesmo tempo de muita abertura à ação do Espírito. A primeira leitura, que é do livro de Isaías, o profeta vai falar para um povo cansado, para um povo desanimado, mas ao mesmo tempo o profeta quer recordar junto ao seu povo tudo aquilo que Deus deseja para eles, tudo aquilo que Deus sempre sonhou para toda a humanidade e aquilo que Deus já realiza na sua própria história. O profeta começa afirmando que o Espírito do Senhor está sobre ele, ou seja, é o Espírito de Deus que o conduz, é o Espírito de Deus que o sustenta. E esse Espírito leva para realizar tudo aquilo que Deus desejou: vida, salvação, liberdade. E, inclusive, olha o que diz o texto bíblico quando você for rezar detalhadamente. O profeta vai dizer que ele foi vestido com a veste da salvação e com o manto da justiça, para que depois, com este adorno, seja coroado e assim encontre tudo que Deus sempre reservou para toda a humanidade. Bom, nessa linguagem simbólica do profeta, o que nós podemos entender? Quem é este que é vestido com a veste da salvação? É a humanidade. Para dizer que essa humanidade que Deus salva só alcançará a plenitude da salvação quando o manto da justiça estiver sobre nós. E aí vem para todos nós um grande desafio. Enquanto a justiça não se fizer presente na história do nosso povo, nós ainda estaremos a caminho deste encontro com Deus. A coroa que nos falta ainda estará sempre reservada, mas ainda não será posta sobre nossas cabeças. O que significa que para nós, que já sabemos da alegria da salvação, devemos ser constantes lutadores da justiça, para que neste encontro entre o amado e a amada, amado é o próprio Deus e amada somos todos nós, a humanidade, este matrimônio definitivo aconteça. E então o Evangelho joanino nos apresenta João dizendo: eu vim dar testemunho da luz. Ora, meu querido irmão, que riqueza dessa palavra! João Batista apresenta já aquilo que está por vir. Ele fala: eu não sou a luz, mas eu vim dar testemunho da luz. Porque naquela ocasião, assim como hoje, tantas autoridades, sobretudo as políticas, ligadas a um poder religioso corrompido, faziam de tudo para colocar um peso sobre a sociedade, uma sociedade marcada por injustiças. João então vem dizer: aquele que virá até mim, aqueles que vêm até mim pedir o batismo, ainda não encontraram a salvação definitiva, mas há algo de muito forte neste relato do evangelista João sobre o Batista, para dizer que todos aqueles que iam até João Batista iam já com uma afirmativa: nós estamos rompendo com um sistema religioso e político que maltrata, que corrompe, que mata. E João então vai dizer: mesmo eu não sendo a luz, mas eu aponto para aquele que é a salvação e por isso nós damos testemunha da luz. E então João está querendo dizer: porque aqueles que vão até Jesus irão encontrar um caminho aberto, não um caminho tortuoso,
criado pelas autoridades, como eu disse, perversas, corruptas, que promovem a morte. Aderir a este caminho, indo ao encontro do Senhor, é exatamente afirmar: rompemos com toda e qualquer estrutura de morte contrária ao Evangelho. Assim, o Evangelho de hoje nos convida a darmos testemunho da luz e sermos verdadeiras testemunhas da luz. E isso não é pouco, queridos. Significa aderirmos ao projeto de Jesus. Significa, diante, inclusive, da sociedade brasileira que nós encontramos tão perversa, tão cruel, romper definitivamente com esses sistemas, indo ao encontro de uma vida de luz. E como nós podemos dar testemunho dessa luz? Isaías já apontava: promovendo a justiça, fazendo com que vida e dignidade cheguem a todos. Mas a segunda leitura, que é a conclusão do primeiro escrito do Novo Testamento, não é menos perfeita. Olha, repito aqui para você aquilo que iremos ouvir nas liturgias de hoje. Diz então Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses: irmãos, estais sempre alegres, rezai sem cessar, dai graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vosso respeito, a vontade de Deus em Jesus Cristo. E não apagueis o Espírito. Olha que coisa rica. Não percamos a alegria. A alegria é a marca do cristão. A alegria deve nos acompanhar, a alegria deve nos sustentar e não deixar que a chama se apague em nós. E essa chama não deverá se apagar como? Acreditando que é possível construirmos um mundo melhor, acreditando que o Senhor nos chamou. E Paulo ainda acrescenta: nos chamou para que em corpo, espírito e alma estejamos inteiros diante de Deus e diante dos irmãos, para dizer que nós não somos partes separadas. O nosso ser por inteiro deve ser a manifestação dessa alegria que está em nós, dessa alegria que habita em nós. Portanto, meu querido irmão, por mais que o mundo tenha vivido situações tão conturbadas, por mais que existam lideranças políticas e religiosas que tentem apagar em nós a chama da alegria, a chama da paz, a chama da justiça, não permita. Fomos convidados e continuamos a ser chamados para dar este testemunho da luz, da paz e da alegria. Que neste domingo possamos renovar a nossa esperança, que neste domingo possamos renovar a nossa alegria, mesmo que o mundo tente colocar em nós as trevas, que nós sejamos luz. Mesmo que o mundo tente apagar em nós a alegria, sejamos sempre alegres. Não deixe que as trevas da tristeza nos invadam. E nessa constante e permanente perseverança, entendamos que o Senhor fez e faz em nós maravilhas. Um excelente fim de semana para você, um maravilhoso domingo cheio de paz, de esperança e de alegria. Paz e bem.